Ok, já tá contigo. Boa aula aí. Obrigada. Deixa eu... Como é que... Essa daqui. Tá compartilhando? Sim. Sim, tá compartilhando. Então a gente parou nesse, eu vou ler mais uma vez, só para a gente retomar um pouco do que a gente tinha falado na semana passada, tá? A aula de hoje é sobre a parábola do homem que saiu para pescar. E a gente tinha parado nesse slide aqui, então vou reler. O mar turbulento. Os ventos nada mais são do que movimentos provocados pelo próprio psiquismo desequilibrado. Fazeis das vossas vidas verdadeiras tormentas. Bastaria uma dose maior de paciência e confiança para que vossos barcos deslizassem sobre os mares da vida. A conduta mansa traria muitos peixes, ou seja, alimento para vossas almas aflitas. Então, a gente tinha conversado um pouco sobre esse alimento, né? A gente vai dar uma aprofundada nele agora. Um alimento para a vida, que seria o alimento para a alma, na verdade, né? Então, as condições que a gente se coloca, né, dentro dessas tempestades que a gente às vezes acha que merece estar ali, que precisa estar ali dentro daquelas tempestades e a gente acaba não percebendo que a gente pode passar por elas, né? A gente acaba se colocando dentro dessas tempestades e ficando por muito tempo ali, né? Eu acho que eu tenho que aceitar a pessoa aqui. E aí ele pede, então, essa parábola pede, então, para que a gente tenha mansidão, para que a gente tenha perseverança, para que a gente tenha confiança nesse movimento, porque o mar calmo que vem depois da tempestade é o reino de Deus, né? Então ele faz essa comparação desde o início. Ele pergunta, né, por que o mar calmo seria, então, o reino de Deus. E é isso que a gente está tentando entender aqui, né? Tentando passar para vocês, para mim também, porque, né? E aí a gente precisa entender, né, que o mar calmo, ele não significa necessariamente um mar que nunca vai ter turbulações ou um mar que nunca vai ter tempestades. Significa o mar que a gente vai ter depois dessa tempestade. Então, às vezes, pode acontecer de a gente estar nessa tempestade, mas com confiança, com perseverança, com uma conduta mansa, como ele pede aqui, a gente vai conseguir achar o caminho para sair dessa tempestade e retornar à mansidão das águas calmas que Deus pede para a gente, né? E aí, o próximo slide, a gente volta para o texto da Amélia. E aí ela retorna, né? Mas ele confia nos remos. Então, ela está falando do homem que tinha saído para pescar. Mas ele confia nos remos frágeis e nos braços fortes, insistindo sem temor até que a tempestade passa e tudo se acalma, facultando-lhe recorrer o fruto da paciência e da perseverança. Então, como a gente falou, né? Ele está dentro daquele barco, no meio de um oceano, e ele se vê no meio dessa tempestade. Então, o que ele faz agora? E o intuito dele, né, a intuição dele, o que ele faz, ele confia, né? Ele sabe que ele tem remos, que ele consegue tirar o barco daquela tempestade, daquela agitação, e ele confia também nos seus próprios braços, então na própria força que ele lança para fazer aquele barco sair dali, né? Porque o barco não vai se mover sozinho. Então ele também precisa entender que a atitude dele em remar para fora é muito importante, porque se o barco ficar à deriva, às vezes nunca vai sair mesmo dali. Então ele está pedindo para que a gente encontre o impulso correto e para que a gente tenha a ação correta, para que a gente consiga entender para onde a gente está indo. É isso que ele quer. Ele quer que a gente saiba para onde a gente está indo. Será que o nosso barco está à deriva? Será que a gente confia nos nossos braços? Será que a gente sequer vê que a gente tem remos dentro do nosso barco? Ou será que a gente quer continuar a ficar nessa tempestade? E essa confiança, ela só surge através da paciência e da perseverança, porque é muito difícil, quando a gente está no meio de uma tempestade,
conseguir compreender que aquilo é um momento passageiro. Às vezes a gente está numa tempestade e a gente acha que vai durar para sempre. E se a gente não fizer alguma atitude, realmente vai durar um bom tempo. Mas, de qualquer forma, uma hora ou outra a tempestade vai acabar. E a tempestade pode ser muitos anos, pode ser uma existência inteira, 80, 90 anos. Pode ser que a gente esteja com o nosso barco à deriva nesse exato momento. E ele está pedindo para que a gente tenha confiança em Deus para entender que aquela tempestade é um momento, mas que a gente tenha perseverança e paciência para entender que a gente também tem que dar um impulso, que a gente também precisa fazer força para sair desse local, porque a gente precisa controlar o nosso barco, não controlar, mas guiar o nosso barco. E a gente só vai conseguir entender para onde a gente precisa ir para sair dessa tempestade de uma forma mais rápida se a gente seguir os passos de Jesus, né? Seguir o modelo de Jesus. Então, bons pensamentos, boas ações, bondade, caridade, perseverança, confiança, tudo isso é extremamente importante para que a gente consiga entender aonde o nosso barco precisa ir, aonde a gente quer levar o nosso barco. Todo mundo entendeu? Alguém quer comentar alguma coisa? Vou passar, tá? E aí, como eu falei, né, ele está falando então de travessia. Esse momento de tempestade, esse momento de angústia, né? Essa travessia que a gente precisa fazer para sair desse momento, para sair dessa tempestade. E travessia nada mais é do que a ação de atravessar de um lado a outro, né? Então ele fala ali, a ação de atravessar de lado a lado uma região, um rio ou um mar. E eu achei muito simbólico essa imagem, porque a nossa tempestade, ela é assim, né? São vários fios que a gente faz, e às vezes a tempestade acontece dentro da nossa própria cabeça. Às vezes a tempestade está dentro da gente, né? Não está nem fora, assim, está dentro. E a gente precisa entender como que a gente consegue separar cada fiozinho e transformar esse fiozinho naquela ponte que está ali embaixo, para que a gente consiga atravessar essa tempestade, né? Se colocar em um local de mansidão, de calmaria, né? Retornar ao reino de Deus, que é esse local do mar, que é um mar calmo, né? Tomar água, gente, calma aí. Tem a garrafinha pequenininha. E aí o Espírito fala que a parábola nos pede confiança e perseverança, ou seja, o crer compreendendo as leis que regem a vida, que são as leis de Deus. Então, como todo mundo aqui já sabe, né, a gente já passou por várias aulas, algumas pessoas vieram do ano passado já, existem leis divinas que regem, né, a nossa vida, a nossa existência, que são leis prioritárias, que são leis que estão ali o tempo todo, né? E que a gente, às vezes, fica à deriva, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente não consegue compreender essa lei e se colocar dentro desse movimento de uma forma benéfica para nós. Às vezes a gente vai só vivendo e nem sequer para perceber a atuação da lei na nossa vida, né? A gente vai só recebendo, jogando os impulsos, recebendo de volta, não sabe o que está acontecendo, às vezes fica revoltado, às vezes quer brigar contra aquilo, não entende muito bem de onde que vem. E quando a gente começa a compreender que essa lei existe e que a gente pode escolher os impulsos que a gente lança e escolher estar lançando impulsos positivos que vão nos trazer a evolução, que vão nos trazer benesses, a gente começa a aprender, a querer aprender como se movimentar. E às vezes é difícil, né? Porque a gente precisa estar conscientes dentro daquele momento para poder observar a lei. E às vezes a gente não está. E tá tudo bem não estar, né? A gente vai chegar em algum momento que a gente vai estar consciente 100%, mas nesse trajeto, tentando, né? Às vezes a gente fica, não sei, 10 minutos por dia consciente.
Isso já é um grande passo para a gente que viveu uma eternidade até aqui sem nem saber como que essa lei funcionava, né? E agora a gente está tentando se colocar conscientes nesse movimento para saber quais impulsos a gente pode lançar. Então, isso já é um grande avanço. Só que a gente ainda precisa avançar mais, né? Então, a confiança e a perseverança em Deus, nas leis, e entender que tudo que nos acontece é bom, é benéfico, mesmo as coisas ruins que nos acontecem são benéficas, porque existe um motivo por trás, né? Existe um aprendizado por trás. Então, todas as coisas boas que nos acontecem, as coisas ruins que nos acontecem, e as coisas boas que deixam de nos acontecer também, a gente precisa, tudo isso está dentro da lei, né? Então, a gente precisa entender que, às vezes, a gente queria tanto uma promoção, mas o meu amiguinho do lado ganhou. E aí eu vou ficar triste pelo meu amigo? Eu vou ficar com inveja do meu amigo porque ele ganhou a promoção? Quando eu posso simplesmente entender que naquele momento aquela promoção não era para mim. Às vezes ele precisa aprender alguma coisa dentro daquele movimento, ou às vezes eu dentro daquele movimento faria alguma coisa muito errada. Então tudo que nos acontece, tudo que a gente para entender por que que aconteceu, a gente vai encontrar um motivo. Porque o motivo é a lei, a sincronicidade, a ordem. Deus está em tudo, Deus está na lei. Então, se a gente consegue observar a lei e se colocar nesse movimento, a gente está entendendo o que Deus quer da gente. E a gente está colocando o nosso barco com uma pessoa ali dentro que vai saber guiar esse barco, que vai saber tirar esse barco da tempestade. Nosso barco não vai mais estar à deriva, né? Alguém quer comentar? Vou trocar, tá? E ele continua. Já sabeis que não há mal que dure eternamente, né? Então, como a gente falou, toda tempestade é um momento. Todo mal que se apresenta pede da criatura conduta inteligente. O movimento pendular inerente à criatura humana, a falta de equilíbrio com o qual vive, é grande impeditivo para o sucesso de vossas pescas. Eu acho que é tudo que a gente já estava falando, né? A conduta inteligente, a gente precisa entender que se a gente está no mar, dentro de um barco, e a gente encontra uma tempestade, o nosso primeiro impulso é se assustar, né? Pelo menos para mim. Eu me assustaria com a tempestade. E depois eu acho que eu tentaria encontrar uma maneira de sair dali. Então, essa conduta inteligente é enxergar dentro do barco possibilidades de sair daquela tempestade de uma forma que eu consiga me movimentar, porque eu preciso guiar o barco, né? O barco não pode ficar solto. Se o barco ficar solto, muito provavelmente eu vou ficar na tempestade. Então, eu preciso guiar esse barco, eu preciso ter a conduta inteligente de lembrar, enfim, das trajetórias norte-sul, leste-oeste, da onde eu estava vindo, para onde que eu quero ir, e isso é muito importante, para onde eu quero ir, para onde eu quero levar esse barco, né? Porque não adianta fazer força para sair da tempestade se eu não sei exatamente aonde eu quero chegar. Será que eu somente movimentando meu barco, às vezes eu movimento meu barco em círculos, né? Eu fico naquele movimento uma vida inteira sem entender exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque aquele movimento não tem nenhum impulso que traga coisas positivas para mim. Então, todo impulso que eu lanço, que é positivo, todo pensamento que eu tenho, que de alguma forma é positivo para mim, que vai me trazer coisas positivas dentro da lei de Deus, ele tem um guia, ele tem um caminho, ele tem um trajeto. E se ele não é positivo, ele vai voltar para mim. Todos eles vão voltar para mim, mas se ele não é positivo, ele vai voltar para mim muito mais rápido e ele não vai me trazer nada. Ele vai me manter naquele círculo, ele vai me manter fazendo movimentos cíclicos dentro daquela tempestade. E quando eu lanço um impulso para fora, quando eu sei para onde eu quero guiar o meu barco, levar o meu barco, a minha mente está focada, a minha conduta está sendo inteligente. Eu estou conseguindo abrir um caminho que antes eu não
talvez não conseguisse, né? Cris, pode falar? Estava procurando uma caneta aqui, mas... então, falasse várias coisas importantes, ou seja, tudo que tu falou é muito importante, né? Mas a vida da gente, na maioria das vezes, é uma tempestade, né? E quando tu dizes assim, normalmente é dentro da gente, é sempre dentro da gente, porque é o que eu penso, né? Na verdade, aqui é uma conversa, não uma afirmação, mas é importante que a gente reflita que se a gente está num mundo de provas e expiações, as provas chegam a todo instante. E a gente já falou muito sobre isso também, que quando tem uma calmaria muito grande, que a gente já se previna, né, que vem tempestade, porque a vida é movimento. Então, essas tempestades, desde que elas sejam vividas de uma forma mansa, e é isso que eu acho que é o grande objetivo da parábola, né, a gente conseguir atravessar essa tempestade de uma maneira mansa, compreendendo tudo que ela quer nos dizer. E muitas vezes, e tu falou agora muito bem, a questão do trabalhar com o que já tem, ou seja, muitas vezes a gente se debate tanto dentro de um problema, utilizando dos mesmos pensamentos, né? Dos mesmos conteúdos mentais que a gente tem utilizado há milênios, e por isso que a gente continua sofrendo dentro da tempestade, a gente não aprende com esse movimento que a vida faz. E quando ele diz ali que nada é para sempre, ou seja, que tudo passa, é bem isso. Então, o andar em círculos é uma opção da criatura, porque eu não consigo aprender o que esse movimento né, quer de mim, eu não consigo aprender. Então, eu vivo numa tempestade mental, vamos dizer assim. A guerra que a gente vive hoje no mundo, né? É reflexo do interior de cada um de nós. Porque nós vivemos em guerra interior, em conflito. Então, não tem como a gente querer extrair uma coisa, um perfume de uma coisa que não exala perfume, entende? Eu acho que era mais ou menos isso que eu gostaria de dizer. Eu gosto de anotar, mas não foi possível agora. Mas é isso, assim, de que as tempestades vão continuar surgindo, né? Então, a gente não pode acreditar que todas essas coisas que a gente vem aprendendo vão eximir que a vida da gente, né, vão tirar da vida da gente os problemas. Isso seria uma falta de usar a inteligência e uma ilusão, né, que a gente criaria. Então, o aprendizado, ele serve para isso. E todas essas parábolas que trazem sempre dois conteúdos, né? Ou seja, um movimento que é convergente com o evangelho e o outro não, querem dizer isso, né? Que a fé, a confiança de saber que tudo que nos acontece é benéfico e que é sim, desde que seja vivido mansamente, aproveitando cada situação para o aprendizado. Obrigada, Ju. Era isso. Ô, Ju, posso dar uma palavrinha rapidinho? Eu não achei aqui, eu estou inaugurando o notebook hoje, eu não achei para levantar a mãozinha. Ju? Pode falar, Ana. Ah, tá. Então, assim, enquanto a Cris falava, e tu estavas falando também lá, né, eu estava pensando o seguinte, né, será que num dado momento a gente não vai deixar de considerar as experiências e as provações como tempestade? Será que vai ser sempre uma tempestade ou é tempestade porque a gente não sabe aceitar aquilo, não sabe, digamos assim, experimentar aquilo sem grandes sofrimentos, né? Eu fiquei pensando, eu não sei se foi o Divaldo ou o Chico Xavier que falou, se perguntaram para ele, mas quantas vezes nós temos que perdoar mesmo? Quantas vezes você perdoa as ofensas, né? E aí ele disse, eu não me ofendo mais. Então, será que, né, não vai chegar um dia, talvez, né, eu penso que esse até seria o objetivo dos nossos estudos, de não mais encarar como tempestade, não mais sofrer pelos acontecimentos, né? Que eu acho que esse é o nosso objetivo. Porque se tudo é benéfico, como a gente já sabe que já ouviu várias vezes, né? As coisas ruins, né?
que não são ruins, que por trás de tudo tem aprendizado, tem uma experiência, tem uma lição. Então, eu penso, me veio assim, né? Que eu acho que vai chegar um momento que não teremos mais tempestade, não porque os problemas deixarão de existir, mas porque a gente vai aprender a lidar com ele de forma correta, né? Acho que a hora que a gente aprender a se entregar a Deus, a confiar, né? Que Ele está no comando. E eu já falei uma vez, e vou repetir assim, eu quase nunca tenho respostas, né? Perguntas faço bastante, mas quase nunca tenho resposta. Mas a gente vai aprendendo a, pelo menos, não se revoltar mais, né? A viver, a aceitar melhor as coisas que nos acontecem. Essa é a minha observação, assim, talvez chegue um dia que a gente não tenha mais que passar por tempestades, porque a gente vai aprender a lidar de forma correta com tudo que nos acontece. Era isso. Obrigada, Helena. O Jorginho já te respondeu, acredito. Jorginho? Oi, Ju, eu não quero responder, não. Eu quero fazer uma pergunta também. Ah, tá. Quem tem que responder é tu. Assim, ó, a Cris colocou no ponto, a Helena colocou outro, que são maravilhosos. A Cris falou que precisamos enfrentar essa tempestade com mansidão, com calma, nos harmonizando com tudo e nos pacificando com tudo, para não gerar um clima de fuga ou de luta. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que a gente não fica manso? Por que a gente se desequilibra mais, como você falou muito bem? Falta de equilíbrio ali. E já tem uma falta de equilíbrio e a gente acaba se desequilibrando mais. Ok? Por que isso acontece? E por que a gente, como a Helena colocou ali, por que a gente não vê isso como coisa benéfica? E sim vê isso como uma estrutura que veio trazer tristeza ou aumentar os problemas ou sei lá, algo que a gente não gosta e não quer, talvez porque a gente não entendeu, como disse a Helena, né, o objetivo. E para compreender precisa estar manso. Mas por que a gente não fica manso? Por que a gente tem esse comportamento de repulsão com as coisas que são de Deus? Essa é a minha pergunta. E eu gostaria que todo mundo participasse, se puder de novo. A Cris aí, a Helena, a Claudine. Claudine hoje, inclusive, está falando demais. Seria bom ela nem falar. Então, eu queria saber por quê, gente. Alguém quer comentar? Eu quero comentar. Eu acho que são vários motivos, né? Daria essa pergunta do Jorge é como se fosse 10 setas, assim, né? Daria para dar muitas respostas. Mas, primeiro é a resistência que a gente tem com tudo isso, a maneira como a gente vive adormecido, né? Completamente aderido à parte material e entendendo tudo emborcado, como diz o Pietro Baldi, né, naquele desenho que ele tem, que são 2 triângulos e um é emborcado. Então, ele diz isso, que nós estamos dentro de um antissistema, vendo tudo de cabeça para baixo. E, claro que por fora disso tudo existe um sistema perfeito, que é a lei de Deus. Então, por isso que a gente não existe cabimento que a gente se sinta desamparado, né? Ou maltratado, ou injustiçado, todas essas coisas que a gente já sabe. Então, eu vejo que primeiro é isso, né? Essa visão equivocada que a gente tem da vida, de Deus, da gente mesmo, esse afastamento interior, essa cisão que a gente tem entre luz e sombra, ou seja, nós somos fragmentados, então a gente não se vê como uma unidade e, consequentemente, não vê o outro, né? E não vê a Deus como unidade, ou seja, a gente se vê separado, de uma maneira egoísta e não egocêntrica, do egocentrismo altruísta que deveria ser, né? A gente já falou sobre isso também, mas só para não confundir muito quem está começando,
O egoísmo é isso que a gente vive, né? De olhar o outro como um adversário. E o egocentrismo altruísta, ou seja, essa criação de Deus, que é essa unicidade, né? Seres unidos em amor. Então, a gente vive o contrário disso, a gente vive o desamor. Eu acho que esse talvez fosse né, a parte mais pesada da coisa, assim. Não sei se é o que o Jorge, a resposta que o Jorge queria ouvir, mas... Não, era tudo isso aí. Eu acho que só faltou uma coisa, né? Inclusive, nos slides anteriores, ela falou do temor, né? Do medo. Eu acho que tudo isso que a Cris falou, e nenhum deles tem um peso maior nem menor. Mas o medo, e ele pede confiança, que é o contrário do medo, né? A dualidade do medo. Porque quando a gente estudou os arquétipos, a gente viu que o contrário do medo é exatamente a fé. Fé é confiança na lei. Então, isso a gente não tem. E ele coloca no outro slide ali, acho que é o de baixo, dá uma clicada aí, para o número 15. Não, não é esse. Ele fala da lei de Deus, né? Que tem uma lei e que tudo está regido pela lei. Mas a gente não confia. A gente tem medo, não é? Então, é importante entender isso, o afastamento que a Cris colocou, a nossa arrogância, a nossa revolta contra tudo. Tudo a gente se revolta, né? E tudo a gente tem medo. A gente não... Aí, ó, rege a vida que são as leis de Deus. Quem rege tudo é Deus. E a gente precisava não ter esse medo e ter confiança em Deus, que essa tempestade ela é passageira, mas ela é necessária. E que ela vai nos fortificar, porque na parábola ele diz que ele tem o remo e ele tem os braços fortes. Então também Deus não colocou a gente na tempestade sem a aparelhagem necessária, sem as virtudes necessárias, as potências necessárias para a gente sair da tempestade. A gente aqui não usa, porque a gente se revolta. Como disse Cris ali, relacionou um monte de coisa que é verdade, todos eles são verdades, né? E todos eles complicam nosso discernimento, e todos eles aumentam o grau de desequilíbrio, fazendo com que a tempestade aumente. Isso a gente não entende, porque isso também é lei. Se você aumenta o desequilíbrio, você aumenta a tempestade. Vem uma pior, e depois vem uma pior, e depois vem uma pior. E aí hoje, quando a gente não lembra dessas coisas, e os acontecimentos tomam conta da gente, a gente se desespera de novo e acha que está tudo errado e que a gente não merece. Então, a questão é você não ter medo da prova, não ter medo de você mesmo, inclusive. Muitos de nós têm medo até de parar para olhar um pensamento. Porque tem medo do pensamento. Mas ele é só um pensamento, e ele já é, você já faz parte de mim, não tem que ter medo dele. Porque também temos, não é Cris, não é Ju, temos também a forma mental da fuga, né? De tudo fugir também, né? Aconteceu um problema, foge logo. Diz que a culpa é de um, diz que a culpa é do outro, diz que a culpa é de Deus, de todo mundo. Mas minha não é. Isso é uma forma mental de fuga também. Que também vem do medo, né? O medo de enfrentar a realidade. E como a Helena falou muito bem, se a gente confiar, preste atenção, se você tiver confiança em Deus, para dar um passo em direção a Deus, não é? Você vai se sentir tão bem, tão bem, tão bem, que você vai querer dar outro passo, e você vai querer dar outro passo. E aí você sai das prisões mentais que nós estamos colocados. Então, se você tem uma mente de fuga, que a forma mental é de fuga, e você diz, não vou fugir, eu vou confiar em Deus, e você enfrenta o problema com as armas de Deus, que é bondade, que é benevolência, que é misericórdia, né?
não é daquele conteúdo mental negativo que a gente tem. Você vai sentir tão bem, tão bem, tão bem, que você vai querer fazer de novo. A questão é que nós não damos a mínima chance para o novo. Porque nós não confiamos, porque morremos de medo de sair da nossa área de segurança. Mesmo que essa área de segurança nos traga só sofrimento, só não traz tempestade. Isso que a gente se sente seguro é o que forma a tempestade. Ju, falei demais. A Clô quer Vamos falar? em frente aí. Opa! Ai, eu quero. O Jorge me intimou. Não, mas eu queria falar bem disso que o Jorge estava falando agora, da fuga, né? Que é bem isso, o nosso principal mecanismo. Primeiro, né? Eu não sei, uma dúvida também. Eu acho que ele está muito ligado ao medo, assim. Eu acho que eles andam juntos, assim, um anda junto com o outro. A fuga, o medo e a preguiça, né? Que não deixam de ser meios de fugir do problema ou de encarar ele de uma forma diferente, colocar uma máscara diferente para não encarar o medo, né? Colocar essas muletas assim para dizer não vou encarar isso porque eu não quero, né, fazer um movimento na vida, enfim, não quero olhar para isso. Mas no fim por trás lá de como pano de fundo tá o medo, né? A gente se aterroriza com ter que lidar com situações, né? Ter que assumir responsabilidades. A gente foge disso o tempo todo. E aí essa preguiça de fazer um movimento, né, a falta da confiança, gera cada vez mais essas tormentas que o Jorge estava comentando agora, né? A gente está cada vez criando mais esses problemas, né? Ao invés de tentar olhar para aquilo tudo, se propor num novo movimento de encontrar soluções definitivas. A gente continua sempre usando as mesmas ferramentas que a gente já conhece, por preguiça de olhar mais a fundo, de se envolver na situação, de trazer aquilo para perto, né? A gente vai mantendo longe, para baixo do tapete, o máximo que der, para não ter que lidar com tudo isso. E aí, quando vem a bola de neve, assim, que não tem mais para onde fugir, que tem que lidar com aquilo, que aí dói fundo, assim, na alma, né? Às vezes até uma doença, enfim, uma dor física, a gente é obrigado a ter que olhar para tudo aquilo, né? Para todo aquele monstrinho ali que a gente foi alimentando, assim, enfim, na ignorância, né? Envolvido por todos esses nossos mecanismos de defesa, né? Atrás do nosso muro. Mas uma hora vai ter que lidar e não tem como fugir, assim. Mas era só para focar trazer também essa parte da preguiça, que a gente é bem preguiçosinho, né? Adora ficar na zona de conforto. Obrigada, Clô. Cris e depois Helena. Viu, Ju? A aula agora ficou movimentada. Mas eu queria ainda falar um pouco mais sobre o medo. Se a gente olhar para o medo, e eu acho que é uma reflexão que todos nós precisamos fazer, a gente tem medo de quase tudo, né? E esse medo, se a gente for olhar para ele está diretamente ligado à carência que a gente tem. Essa carência que eu digo é a carência de Deus, né? Desse amor, desse centro, que a gente se afastou demais. Então, a gente tem uma ideia desse amor, a gente tem essa semente dentro de nós. Mas é como se a gente não soubesse para que lado seguir, né? É como alguém sem rumo, é como realmente um barco sem uma traçada, sem uma definição de caminho. Então, ele fica à deriva. E essa carência de Deus, ela provoca esse medo e essa insegurança. Porque nós não sabemos absolutamente nada, porque não acreditamos em nada. Então, nós somos extremamente egoístas, temos uma arrogância muito grande, então nós vivemos uma vida tão ilusória que a gente faz de conta que não vai desencarnar. No sentido de que qual é o momento que a gente fala sobre isso? As pessoas
fogem, né? A Claudine acabou de comentar. Existe uma fuga por preguiça também. Mas a gente foge por medo, por preguiça, por falta de informação, no sentido de que dá trabalho, né? Então, a mente está condicionada, a gente ouve coisas desde que nasceu e já traz de outras encarnações. Então, e se a gente olhar para isso tudo de fora, é tudo muito parecido. Todos os problemas que a gente tem, todas as coisas que a gente estuda, o que a gente vê, são colocados de maneira diferente, mas tem o mesmo centro, que é o medo que vem da carência de Deus. Então, todas as nossas dores, né? Porque a gente coloca ali na figura, tem o menino com a lanterna e um buraco, vamos dizer assim, negro, e é assim que a gente vê a vida, como um grande buraco negro, que a gente não sabe o que tem do outro lado. A gente não quer saber o que tem do outro lado. E isso é medo, e é carência, porque se realmente a gente aderisse à lei de Deus e tivesse essa aproximação desse centro, que é o amor de Deus, nossa, seria completamente diferente. Porque aí sim existiria a confiança, a fé, porque a fé verdadeira é o confiar, é o acreditar. Não é nem o acreditar, é o saber que é daquela maneira, né? Então, eu acho que passa por aí, de realmente a gente começar a se relacionar mais com esse amor que está à disposição, mas a gente ainda não conseguiu direcionar o nosso barco para esse destino. É isso, Ju. Obrigada. Obrigada, Cris. Helena, pode falar? Então, as pessoas vão falando e já vão mais ou menos colocando o que a gente gostaria de falar, né? Mas eu me lembrei, assim, dessa questão da fuga, né? Que eu acho que sim, né? Eu concordo que ela seja muito relacionada ao medo e à preguiça, né? Me lembrei da Bíblia até, né? Porque a Eva, quando Deus, claro, a gente sabe que são figurativos, né? Mas quando Deus cobrou da Eva, o que ela disse? Ah, foi a serpente, né? Quer dizer, eu não tenho responsabilidade, né? Estou fugindo da minha responsabilidade por medo do que vem, né? Aí, quando foi cobrado o Adão, o que o Adão falou? Foi a Eva. Então, sempre tem um culpado, sempre estou fugindo das minhas responsabilidades e penso eu mais por medo. E a questão da preguiça também. Mas uma outra coisa que eu gostaria de colocar é que, às vezes, falta informação também, falta conhecimento. Eu estou falando da Helena, lá de 4 anos atrás, né? Já quase 5, quando eu iniciei esses estudos, quando, né? Quando Deus me trouxe, me colocou nesse caminho. Então, assim, às vezes muitas pessoas não se dão conta do que está acontecendo, como tu muito bem falou, né, Ju? A gente vai levando a vida sem se dar conta de nada, não quero pensar, aí sofro, porque é assim mesmo, vou tocando, né? Então, assim, ó, e queria reforçar também que eu acho que tudo isso também tem a ver com os hábitos mentais, que vai ser falado daqui a pouco, né? Essa é a nossa forma de pensar, né? É assim que a gente vem há milênios pensando dessa maneira. Não quero passar trabalho, porque, gente, estar presente, cuidar do pensamento, se olhar, se conhecer, dá muito trabalho. Mas é um trabalho que vale a pena, né? O fruto certamente é uma coisa muito boa, né? Porque não tem como, assim, digamos que não tem como dar ruim, né? A gente só tem a ganhar com isso tudo. Mas é isso, sim, que eu queria colocar. Uma outra coisa que a Cris falou que me chamou a atenção também, a gente nem acredita, né? Quem daqui tem certeza absoluta no pós-túmulo? Sabe? Muitas vezes eu, sinceramente, me pego assim, nossa, mas será que tem mesmo? A gente ainda fica... E aí, porque quando a gente tem essa certeza de que a gente vai colher, de que a gente sabe que a lei de Deus realmente existe, que está ali, sabe? Eu acho que aí não tem como fugir, mas ainda nos falta um pouco essa certeza, assim, sabe? Pelo menos a mim, né? Às vezes eu ainda levanto, assim, algumas dúvidas. Mas era isso, assim, e eu acho que nessas horas, assim, o que a gente pode fazer que é o que eu tenho feito bastante, me ajudado muito, é a questão da oração, né? Chamar por Deus, venha me ajudar, né, nesse entendimento, que eu acho que também faz bastante diferença. Era isso. Obrigada, Ju.
Obrigada, gente. Mais alguém quer falar? Não? Eu. Quem? Ah, você não levantou a mão, infelizmente não vou deixar. Pode falar, Esse é amiga. um pouquinho colorado. Não, é que na verdade, assim, me veio um pensamento enquanto a Helena falava, por isso que eu não levantei a mão, amiga. Boa noite a todos. Enquanto a Helena estava falando, me veio, assim, uma impressão muito forte em relação à fé, né? A gente tem fé quando os ventos estão a nosso favor, de acordo com o que é a nosso favor atual, né? Mas quando a gente sente dor, quando a gente tem uma dificuldade, a gente duvida do que realmente está acontecendo, né? Então, é sobre isso, né? A fé, ela vai funcionar nos dois polos. Então, acho que é um exercício, quando a gente está em sofrimento também, exercitar a fé. Porque da mesma forma que quando a gente precisa de alguma coisa ali, a gente, né, ganhou, vamos supor, e agradece o que a gente ganhou, né? Que nos favoreceu, vamos dizer assim. A gente também tem que entender que o contrário também é justo e também vai nos favorecer, né? Só que a gente não consegue ver o favorecimento desse polo nesse momento, né? Mas era só isso mesmo. Obrigada, um beijo. Obrigada, Helena. Misericórdia, não sei baixar a mão, só por Deus, como é que faz aqui? Ô, Helena, olha só, tem uma carinha escrito reações em inglês ali, bem embaixo. Sim, ali eu levantei a mão. Aí clica, aí embaixo tá esse, eu não sei falar inglês, tá? Raise hand, alguma coisa, tem uma mãozinha, aí tu clica ali e ele baixa. Agora baixou. Mas tu quer falar, Helena, ou tu foi errado? Não, é só porque eu não tô... Ah, então tá. Como diz a Maria Laura, eu sou a tia, né, da tecnologia. Então tá, gente. Muito obrigada pelas contribuições. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Num geral, a gente, eu, né, pelo que eu entendo, assim, desde da primeira pergunta que a Helena colocou, a vida ela é sempre movimento, né? Como eu acho que foi a Cris ou a Claudine que colocaram. A vida ela é sempre movimento, né? Ela é uma constante impermanência. Então, eu acho que independente de a gente ver aquele momento com mansidão, a vida vai se movimentar. E eu acho que o sentido, talvez, não seja a gente não passar mais por tempestades, mas entender que aquele movimento que está acontecendo, que às vezes nos incomoda um pouquinho, é um movimento para a nossa evolução. Talvez a gente chegue em um momento, né? Como o Chico falou, que a gente não se ofenda, que a gente não sinta medo, que a gente não sinta raiva. Talvez a gente vai chegar lá, né? Em algum momento da nossa evolução. Com certeza a gente vai alcançar esse patamar. E aí a gente vai entender o porquê de tudo que a gente passou. Mas mesmo naquele momento, a nossa vida não vai deixar de se movimentar, né? Então, talvez a gente não enxergue mais como uma tempestade, talvez seja uma chuva, né? Mas eu acho que a vida, como ela é um constante movimento, nunca vai deixar de existir. Eu acho que vai mudar a forma como a gente enxerga que existe, né? Talvez hoje seja uma tempestade, talvez lá na frente seja uma ventania. Mas sempre vai existir alguma coisa, porque a nossa trajetória ela ainda é muito longa, né? E a confiança em Deus é necessária para que a gente consiga saber o rumo que a gente quer trilhar, né? Qual é o caminho que a gente quer seguir. Um dia uma amiga me falou que o nosso caminho ele só pode ser feito caminhando. E eu achei isso incrível, porque é verdade, né? Não existe como eu conseguir trilhar esse caminho se eu permanecer parada, se eu permanecer esperando que alguém me leve. Isso não vai acontecer. Eu preciso pegar minha perna, colocar uma na frente da outra e fazer o meu caminho, né? Então eu achei isso muito legal dela ter me falado. O nosso caminho só se faz caminhando. E o nosso barco só vai sair da deriva, só vai sair da tempestade quando eu der um rumo para ele. Quando eu entender que aquele barco precisa estar em movimento e em um movimento que seja de muita confiança. E a confiança, ela realmente nos falta, né? Como a Tati falou, a gente confia quando as coisas são positivas para a gente. Mas quando as coisas são negativas, a gente acha que
nós somos injustiçados, a gente já volta para a rebeldia, a gente já volta para a revolta, né? E no final, isso é só mais uma percepção de que nos falta confiança. Exatamente porque a gente está tão afastado que a gente sequer consegue entender que até as coisas ruins que nos acontecem dentro do movimento de Deus são benéficas para a nossa evolução, para a nossa verdadeira vida, né? Cris, gente, acho que a gente não vai passar esse slide hoje. Não, eu não ia falar nada, mas eu acho que é importante, porque eu adoro dar exemplos, né? E eu acho que eles trazem, parece que o conteúdo mais para perto, assim, a gente consegue, né, entender um pouco melhor. Então, eu vou contar o que me aconteceu, acho que aqui só o Jorge e a Helena. Eu fui fazer um exame no meu pescoço e deu um resultado muito estranho, assim, né, uma ressonância cheio das coisas e tal. E ontem eu fui no médico, e o médico, no cirurgião, até porque, nem porque era cirurgião, mas porque me disseram que era um bom médico, e quando ele olhou meu exame, ele disse assim, meu Deus, que pescoço feio. Aí ele começou a dizer que a minha medula estava comprimida e que era bem provável que eu precisasse fazer uma cirurgia. E aí ele começou a dizer, né, eu tenho que abrir o pescoço, descomprimir a vértebra, colocar uma prótese, parafusar, né, e que ele não saberia me dizer se a minha medula de uma hora para outra pudesse ser comprimida e eu ficar sequelada neurologicamente. Isso foi ontem, né? E eu saí de lá, por incrível que pareça, tranquila, no sentido de que eu já tinha recebido uma mensagem, até porque tem outros problemas, eu já ia fazer uma cirurgia do quadril em junho, né? Entendendo que Deus me deu uma grande oportunidade. Porque eu fui no médico por ir, assim, sabe? Eu vou ver como é que tá esse meu pescoço. E de chegar ali num momento certo para que isso não vire um problema grave, né? Futuramente. E eu consegui dormir tranquilamente. E sabe o que eu quero dizer? Assim, eu estou dentro de uma tempestade, né? Mas eu estou tentando me conduzir não com um pensamento habitual, de que, meu Deus, porque aí eu também queria falar da oscilação. Como a gente pode escolher, que a gente já sabe que a gente pode escolher, mas a gente pendula muito, né? Então, tem horas que eu me pego pensando que vai dar tudo certo, que eu vou fazer a cirurgia e que eu vou ficar bem, vou ficar nova, como ele falou, e me imagino, já penso assim, meu Deus, será que eu vou fazer um movimento brusco com o pescoço e vou ficar paraplégica, vou perder o movimento das pernas, dos braços, sabe? E aí, nesse momento, é que eu tento colocar tudo que a gente aprende em prática e ficar no bem, porque é incrível como aí te dá um bem-estar, né? Te dá um bem-estar, tu fica mais tranquilo, até tu esquece da situação. Aconteceu ontem, né? Então é muito novo ainda. Mas, ao mesmo tempo, quando tu tem esses pensamentos negativos, nossa, a vibração baixa. E aí a gente já sente na pele, né? Fica mais prostrada, aquela coisa toda. Mas eu acredito que eu estou tentando, né, direcionar o meu barco aí da melhor maneira possível, não me prender a esse condicionamento, que é o pensar que vai dar tudo errado, que eu estou, né, porque comigo, não, isso nem passou pela minha cabeça, e sim, que é uma grande oportunidade que Deus está me dando, de descobrir a tempo, né, de fazer o que precisar ser feito, e ter muito chão aí pela frente. É isso, Ju. Só uma prática. Aula prática. Obrigada, Cris. Obrigada, gente. Tá bom. Tá, então eu vou passar, tá? Então vamos para o próximo. Aí ele continua falando, tá? Podes ter teu barco abarrotado de peixes. Usa de mansidão. Confia naquele que te deu a vida, ele tudo provê. Então, nada mais é do que a gente já estava conversando aqui, né? Se a gente tem confiança e se a gente passa por essa tormenta, por essa tempestade, enfim, como queiram chamar, com mansidão, com confiança,
com a certeza de que existem coisas positivas, tanto dessa experiência quanto para o futuro, né, para depois dessa experiência, o nosso barco ele vai ficar abarrotado de peixes, né? Ele vai ficar abarrotado desse alimento de alma que ele pede. E esse alimento de alma nada mais é do que essa confiança, né? Olha, esse barco cheio de confiança, ele vai se movimentar de uma forma muito melhor, porque ele vai estar entregue ao movimento de Deus e ele vai saber se condicionar, ele vai saber se guiar dentro desse movimento para conseguir atingir aquele objetivo, né? E aí, e ele continua. Quando vem a tempestade, quando o céu escurece e os ventos sopram assustadoramente, é o momento de confiares, de olhares o cenário que se apresenta com amplidão, compreendendo que é apenas um momento, e que por trás de todo esse movimento aparentemente destrutivo, haverá posteriormente a calmaria. Então, tudo que a gente passa, né, por mais que a gente considere que seja um momento de desespero, que seja um momento, meu Deus do céu, que a gente não sabe para o que pensar, sabe? O que acontece? Meu Deus, por que eu estou aqui? Que a gente fica tão perdido, que a gente não sabe nem que movimento fazer, mesmo esse momento é um momento passageiro. E se a gente conseguir olhar esse momento que a gente está vivenciando com calma, com mansidão, com compreensão, com amplitude, né, com uma visão muito inteligente e clarificada do que a gente está passando, a gente vai entender que é um pontinho, é uma gotinha dentro desse oceano que a gente vive. Porque no final, a gente precisa compreender que a gente é espírito e somos eternos, né? Aqui na matéria, a gente vivencia uma experiência de alguns anos, mas o nosso espírito ele é eterno. Então, quantos anos a gente já viveu? Sabe? Quantos milhões de anos a gente já viveu? Olha por tudo que a gente já passou. E por que a gente está insistindo em fazer esse mesmo movimento? Por que a gente está insistindo em continuar a ficar dentro dessa tormenta, desse sofrimento? Por que será que a gente continua deixando o nosso barco à deriva? A Helena falou, né, que algum tempo atrás ela não tinha informação da lei, mas nesse momento da existência ela não tem informação da lei. Há quantos milhões de anos a gente existe? Há quantos milhões de anos a gente está tentando se colocar dentro desse movimento para parar de fazer errado, para parar de fazer com revolta, para parar de fazer com rebeldia, para parar de fazer com força, com astúcia? Há quanto tempo a gente está nisso? Está na hora, nesse momento, de a gente entender que a gente precisa ser mais forte do que esse momento, que a gente precisa dar um guia, dar um caminho para esse barco, e que a gente precisa se colocar em movimento dentro da vida. Porque um barco à deriva vai continuar na tempestade, e a gente não pode continuar. Tá no momento que a gente não pode continuar. A gente precisa guiar esse barco. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou passar, tá? É nesse momento que o barco precisa ser bem conduzido. É ali que o pescador é mais exigido. Precisará olhar para dentro de si, ver os seus próprios medos, suas insatisfações, suas carências e superá-las, compreendendo o que a tempestade quer lhe ensinar. Eu acho que, né, resume assim, tudo que eu já falei antes. Mas é isso, a gente está nesse momento de decisão. A gente está sempre em um momento de decisão. A gente está sempre em um momento que a gente precisa tomar a decisão. Será que nesse momento eu vou deixar a preguiça me guiar? Será que nesse momento eu vou deixar o meu barco continuar à deriva? Ou será que é o momento que eu preciso colocar esse barco em um trajeto para me tirar dessa tempestade? Eu preciso escolher. E eu preciso ter a consciência de que me colocar em movimento não é só pegar o barco e remar para fora dali. Vai ser turbulento, porque é uma tempestade. Existem ondas, existem trajetórias, existem coisas que estão voltando, existem, né, chuvas, enfim, uma tempestade ela nunca é fácil de ser atravessada. Então, esse barco em movimento não é só, eu vou colocar o meu barquinho em movimento. É um barco em movimento muito consciente de que eu preciso parar e entender que a tempestade ao meu redor é parte de mim. E eu preciso enxergar tudo aquilo com muita clareza para que eu consiga fazer o meu barco atravessar aquilo. Porque está no momento que eu preciso escolher atravessar essa tempestade.
Eu não posso me deixar continuar mais uma existência, mais 2 existências, mais 1 milênio de existências no mesmo movimento. Está na hora de mudar os nossos trajetos, os nossos impulsos. A gente precisa compreender que é um momento crucial, que a gente precisa estar trocando esses impulsos, dando um caminho para esse barco e fazendo força, fazendo o necessário para que esse barco se coloque dentro desse movimento e para que a gente consiga observar esse movimento de uma forma benéfica e de uma forma muito clarificada. Alguém quer comentar? Eu acho que é isso. Com esse posicionamento confiante e destemido, sabendo que Deus está comandando o seu barco, ele abandona-se na confiança e, consequentemente, sua pescaria será proveitosa, pois ele soube conduzir seu barco nos momentos mais difíceis. Então, a tempestade ela sempre vai voltar, né? A gente sabe que a vida é uma constante impermanência. Então, a nossa vida ela está em constante movimento. Mesmo quando a gente conseguir enxergar tudo com mansidão, tudo com calmaria, tudo com amor, mesmo lá, a nossa vida vai estar em constante movimento. Porque nós temos que nos testar o tempo inteiro. A gente tem que ir muito profundamente, porque as coisas negativas na gente estão tão enraizadas, que às vezes a gente acha que é manso, a gente acha que é pacífico, e acontece uma coisinha, me tira do sério, me deixa irritada, e eu tenho que entender o porquê. Então, é muito profundo, é muito mais profundo do que a gente acha que é, e a gente precisa encontrar essas raízes. Então, mesmo quando a gente estiver em um planeta muito mais evoluído do que estamos agora, mesmo assim a vida vai estar se movimentando. Porque mesmo lá, às vezes, existe algum tracinho de alguma raiz muito negativa que eu preciso enxergar e modificar em mim. Então, não, a vida não vai parar, a vida não vai ser mansa o tempo todo. A vida é um constante movimento. E eu preciso saber a trajetória que eu preciso seguir para que esse movimento também seja benéfico para mim. Para que eu consiga conduzir o meu barco dentro desse movimento que acontece ao meu redor. E para que eu não fique com esse barco à deriva novamente. E isso acontece o tempo todo. Então, se enxergar com clareza e com profundidade é essencial para que a gente consiga transformar, transmutar todas as coisas negativas que nos crescem, né, dentro da gente, a raiva, o rancor, inveja, ciúme, enfim, tudo isso, né, dentro desse afastamento que a gente tem, porque eles são frutos desse afastamento, são frutos do orgulho, do egoísmo, então a gente precisa enxergar esse afastamento e cada vez mais se reaproximar. É esse o movimento que a gente precisa fazer. Reaproximação. E se a gente está há tantos milhões de anos afastados, a gente não está achando que vai ser tão fácil assim, né? É um caminho longo pela frente. E a gente precisa entender que esse caminho vai perpassar por diversos movimentos, por diversas tempestades, e que a gente precisa saber guiar o nosso barco com confiança de que estamos sendo amparados pela lei divina e por Deus. Posso passar? E aí a gente volta para o texto da Amélia. Ao retornar à praia, com o barco carregado de peixes, comentando, né, sobre as ameaças da tormenta, por mais que os outros desejem entendê-lo, somente ele sabe o que sofreu e lutou, porque somente ele foi testemunha do desafio da provação. Então, por mais que a gente ache que o outro vai nos compreender, e às vezes o outro até compreende, a gente tem que, em primeiro lugar, saber que a única pessoa que vai nos compreender completamente é Deus. E por mais que o outro tente nos compreender, nos olhe com compreensão, com afeto, com empatia, ele nunca vai estar na nossa pele para entender o que foi aquele momento dentro do barco. Por mais que eu consiga enxergar todos os sentimentos que eu tenho dentro daquele momento de angústia e passe para ele, mesmo assim ele não vai saber o que eu senti de verdade. Porque só eu sei o que eu passei. Cada um é um ser individual. Então, cada um passa por coisas individuais, por trajetos individuais, por tempestades individuais, que por mais que sejam muito parecidas com a minha, não são iguais.
E por mais que eu olhe com afeto para a tempestade do outro, para aquele momento que o outro está vivendo, e que eu olhe com um acolhimento, e que eu olhe com carinho e com empatia, eu mesmo assim não vou saber como o outro está se sentindo. E eu preciso ter isso muito claro. Eu não posso querer empurrar o meu sentimento para o outro. Eu preciso entender que o meu sentimento, a única pessoa que vai compreender de verdade, completamente, é Deus. E é isso que ele pede, que a gente tenha confiança de se conectar com Deus a ponto de Deus entender tudo que eu sinto. E de eu saber que ele entende tudo que eu sinto. Porque daí é uma conexão, não é uma via de mão única. Não é Deus falando para mim que sabe o que eu estou sentindo. É eu entendendo que Deus sabe o que eu estou sentindo e confiando em Deus para que aquele sentimento passe. Se for um sentimento ruim, uma angústia ou coisa do tipo. Confiando em Deus. Essa é a aprovação. Eu preciso confiar que Ele sabe o que eu estou sentindo e que Ele vai me ajudar a sair daquele sofrimento, a sair daquela angústia, daquela tormenta. Vou trocar, tá? E aí o espírito amigo vem complementar, né? Ao retornar à praia com um barco carregado de peixes, ninguém compreenderá, pois só ele sabe pelo que passou. Isso significa que cada qual precisa da sua própria existência. A evolução, primeiramente, ocorre de maneira individual, surge no íntimo, das vivências e do despertar de cada um. Então, é impossível que eu ache que eu vá conseguir fazer com que a pessoa ao meu lado desperte. Às vezes, nem eu estou desperta, né? Às vezes, nem eu estou consciente, estou me colocando consciente no movimento. Como eu quero fazer a pessoa despertar? Como eu quero ter a soberba de achar que eu posso fazer a pessoa despertar? Nós somos cercados por leis e uma das leis é a liberdade. Então, a gente precisa entender que a liberdade de cada um de despertar no momento que precisa e que pode despertar, porque às vezes a pessoa não está preparada para aquilo, não tem a informação correta do que pode fazer ou do que vai acontecer quando esse movimento acontecer, essa liberdade, ela é individual. E se eu forçar isso, sempre vai ser uma força, sempre vai ser astúcia, sempre vai ser algo negativo. Eu não vou estar olhando para aquela pessoa com empatia, eu não vou estar tentando enxergar as tempestades pelas quais ela passou de verdade. Eu vou estar só tentando fazer com que ela enxergue a tempestade dela da forma que eu vejo. E isso é horrível. Então, a gente precisa entender que o despertar ele é individual. Então, se concentra em si mesmo. Não tem por que ficar tentando, não ajudar, mas assim, tentando forçar o despertar do outro de verdade, sabe? Às vezes a gente vê uma pessoa e a gente tenta. E aí a gente se toca que, na real, ela só vai despertar na hora que ela quiser, né? Na hora que ela estiver preparada para isso, para enfrentar esse desafio. E às vezes a gente quer tanto despertar uma pessoa que a gente não enxerga que nós mesmos continuamos adormecidos. Então esse pêndulo também precisa estar muito claro de que a experiência é minha e de que a experiência do outro é do outro. Por mais que eu aceite, entenda, compreenda, tenha empatia, tenha acolhimento, eu nunca vou saber completamente como o outro se sente. E querer empurrar a minha verdade, a forma como eu vejo as coisas para o outro, para fazer ele se forçar dentro de um movimento, me afunilar ainda mais no meu próprio movimento negativo. É me colocar de novo naquele movimento cíclico, de que eu não enxergo em mim, mas enxergo no outro, e acho que enxergando no outro eu tenho que arrumar o outro. Mas o outro é só a forma com que eu vejo. O outro é só um espelho. Então, eu preciso entender que tudo que eu enxergo no outro é meu. Porque a forma como o outro me vê é dele. Não sei se dá para entender. Ficou meio confuso, né? Oi, Ju, só para... Não ficou confuso, não. Foi muito bom. Acho que só para complementar, o quanto, quando a gente faz esse movimento, a gente está querendo o quê? Controlar. Né? Então, a gente quer controlar o outro e isso só mostra o quanto a gente é egoísta, né? Porque quando eu percebo que a minha verdade
é melhor que a tua ou que a de qualquer outra pessoa, isso é arrogância. E é controle, porque tem que ser da minha maneira. E esse é o olhar para si, né? Esse é o autoconhecimento, porque como é difícil a gente ter essa percepção. Porque superficialmente a gente só quer ajudar, né? Então, as coisas negativas se revestem de positividade para quem está na superfície que, né? Então, eu vejo tudo superficialmente. Então, eu me visto de a capa de boazinha e quero empurrar minha verdade para o outro. Na verdade, eu estou sendo extremamente egoísta e controladora, né? Eu não uso de compaixão em nenhum momento, porque eu acho que a minha verdade é melhor que a verdade do outro. E tudo bem, cada um tem o seu momento. Então, eu não tenho esse direito, nós não temos esse direito, né? O que a gente pode oferecer é sempre uma mão amiga, uma palavra de conforto, mas sempre recheada de amor e de compreensão. Do contrário, a gente vai estar trabalhando no negativo da mesma maneira, né? É isso. Obrigada, Cris. Mais alguém quer comentar? Vou trocar, tá? Então, aí ele está falando da experiência, né? Que a vivência é individual. E ele continua: pode, de certa maneira, ser compartilhada, mas só pode ser verdadeiramente sentida naquele que experienciou, que sentiu no seu coração a confiança e o sentimento honesto de ser filho de Deus. Então, quando eu tenho confiança na lei, quando eu tenho a certeza de que Deus está comigo em todos os movimentos da minha vida, por mais que eu veja um movimento da lei atuando, um movimento de sincronicidade, ou o que seja, e eu vá compartilhar com o outro às vezes vai rir da minha cara. E aconteceu isso comigo, tá, gente? Eu saí de um contrato da Prefeitura de Biguaçu, agora vou dizer bem prático. Saí de um contrato da Prefeitura de Biguaçu e ganhei uma grana, né? Porque foi um contrato de 1 ano, foi um contrato longo, enfim. Ganhei uma grana e aí, pô, me ajudou super, né? Tem que pagar apartamento e tal. E eu falando com a minha amiga assim, eu falei, cara, eu tenho certeza que foi Deus. E eu falei pra ela isso, tá? Falei, eu tenho certeza que foi Deus. E ela começou a rir da minha cara. Ela falou assim, não, amiga, imagina, meu Deus do céu, pode ter acontecido com qualquer um e tal, porque é o momento do teu contrato rescindir, tu ia ganhar de qualquer maneira. Mas sabe assim, quando tu tem certeza que foi um toquezinho, que foi uma coisinha de nada que aconteceu, e tu sabe assim, ó, Deus tá aqui. Deus tá nesse movimento, eu sei que esse movimento que foi de Deus. E aí, quando eu falei para ela riu da minha cara. Eu falei, tudo bem, você pode rir, mas eu tenho certeza, tenho no meu coração de que foi ele, sabe? Porque eu tenho a confiança de que a lei funciona. E eu tenho confiança de que a lei tem um movimento programado que é muito superior ao que eu possa imaginar que aconteça. Então, sim, o meu contrato ia ser rescindido de qualquer maneira, eu ia ganhar esse dinheiro de qualquer maneira, mas poderia ter sido tão antes ou tão depois. E foi exatamente no momento certo. Entende? E esse momento certo é o momento de Deus. Então, não existe como a gente falar que não foi Deus, foi só um contrato. Acaso não existe, né? É tudo um movimento da lei, um movimento de sincronicidade, de complementariedade, então tudo está interconectado. Não tem como a gente olhar para um movimento específico e falar que não foi. Mas no final, só a gente vai saber aonde Deus toca na nossa vida. Aonde existe aquele movimento que eu consigo enxergar tão claramente Deus que não há dúvida para mim de que ele existe. Mas para o outro pode ser uma piada, porque o outro não consegue enxergar da forma que eu enxergo. Então, por mais que seja compartilhado, só eu sei, de verdade, do meu coração, aonde eu consigo enxergar Deus tão claramente. Por mais que ele esteja em tudo. Às vezes eu consigo enxergar ele em uma flor e o outro não consegue. Alguém quer comentar? Ju, então, só fazer um comentário assim, eu já não sei se foi aqui que eu relatei, né? Mas acho que a maioria já sabe que no ano passado eu passei assim por uma grande tempestade, né? Que foi, né, o câncer do meu neto, né, de 5 anos, que graças ao bom Deus, né, obteve a cura, mas foi um dos momentos, eu diria, mais difíceis, né, que a gente atravessou. E até estava conversando com a Cris hoje, minha filha estava aqui à tarde também, que é a mãe desse meu neto, né. Hoje a gente observa
como tu falou, né, os acasos, as coincidências. Independente de tu acreditar ou não, né, Deus está aí, está agindo, está colocando as coisas em ordem, está fazendo as coisas acontecer no seu tempo, né? Então, assim, ó, basta só ter um pouquinho de boa vontade, prestar atenção no dia a dia, né? Quantas coisas acontecem, né? Quanto Deus age. Então, presta atenção, começa a olhar com mais, assim, com mais atenção mesmo, né? Se olha que coincidência. Não, não é coincidência, né? Não, é Deus agindo na tua vida, né? Então, assim, só para compartilhar isso mesmo, que Deus age, mesmo que tu não estejas preparado para ver, né? Mesmo que tu não veja naquele momento, mas depois, basta passar um tempinho, tu começa a analisar, começa a olhar para trás e tu vê, olha só, né? Então, teve acontecimentos assim, que deixou a gente revoltado, pô, mas não deu certo. Nossa, como isso, sabe? E às vezes no mesmo dia, no dia seguinte, tu entendia. Olha, tá vendo por quê? Tá aí, ó. Não deu certo porque não era para ter dado, porque não era o certo, não era o melhor, né? Então a gente precisa realmente, né, acreditar, confiar em Deus, né? Segurar. Eu me lembrei daquela música que estavas falando há pouco, sabe, Ju? Tem uma música católica que diz, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Linda. É uma música assim que ela fala bem isso mesmo, sabe? No momento de tempestade é que a gente tem que segurar nas mãos de Deus, né? Mas era isso, queria compartilhar isso, assim, né? Vamos prestar atenção no dia a dia, porque Deus está em todos os momentos, né? Era isso, querida. Obrigada, Helena. Mais alguém quer comentar, compartilhar alguma coisa? Então, eu vou para o último da Amélia, e depois eu preparei um trechinho de outro livro da Amélia, mas que eu acho que tem a ver e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, ela termina assim, né? O mesmo se dá com aquele que sai na busca do Pai no mar traiçoeiro da humanidade. E não desanima, nem teme as ocorrências infelizes, porque sabe que um pouco depois chega a hora do encontro. Então, é o que a gente, né, estava comentando ali com a Helena. Às vezes a gente tá tão afunilado pelas coisas da matéria, tá tão angustiado pelas coisas que acontecem aqui na Terra, né, no momento terreno, nesse planeta que é tão inferior, né, de provas e expiações bem lá no comecinho da escala evolutiva, e nós também, né, dentro da escala evolutiva bem abaixo, assim, bem lá no comecinho, no iniciozinho, e a gente fica tão angustiado com as coisas que nos acontecem, a gente quer tanto sair, sabe, dessa tempestade que às vezes a humanidade toda se colocou, como por exemplo nessa guerra, né? Que no final a gente não entende que é um inconsciente coletivo, que é esse momento de que a minha angústia se junta com a angústia do meu irmão, e se junta com a angústia do outro irmão, e se junta com a angústia de outro irmão, e vira uma grande bola de neve, né, dentro da humanidade. Então, a pessoa que ela tem a coragem de colocar positividade nos movimentos da vida dela, ela tem a inteligência de seguir com calma, com mansidão e de se colocar disposta a se encontrar dentro do movimento de Deus, essa pessoa, às vezes, ela é vista como não sei, como um palhaço, como uma coisa assim extraordinária, sabe? E, na verdade, o movimento é isso. Na verdade, a gente precisa se colocar dentro dessa positividade, a gente precisa estar atento aos movimentos para se colocar de acordo com o que Deus pede para a gente. Porque o nosso barco, ele tem um guia, que é Deus. E a gente precisa saber para onde esse guia está pedindo para a gente ir. Porque só a gente vai conseguir ter a força e a coragem de guiar esse barco para fora da tempestade. Mas a única forma que a gente vai realmente sair de dentro dessa tempestade é seguindo o movimento de Deus, seguindo o caminho que Ele pediu para a gente trilhar. Né? Então, é muito importante que a gente entenda que tudo que nos acontece, todas as tempestades, as tormentas, elas vêm para a nossa evolução. Né? Então, eu ouvi uma palestra esses dias que um menino falava assim, eu tenho que agradecer por tudo. Pelo bem que me acontece, pelo mal que deixa de me acontecer, mas eu também tenho que agradecer pelo bem que deixa de me acontecer e pelo mal que me acontece. Porque no final, todos os movimentos são de Deus. E se a gente sabe se colocar dentro desse movimento e sabe
visualizar esse movimento com amplitude, com consciência, com clareza, a gente entende que aquele movimento é benéfico para mim, mesmo parecendo que não. Alguém quer comentar? Então, eu vou ler para vocês. Eu não vou parar para comentar, tá, gente? Eu vou ler para vocês seguido, porque eu achei o texto bem interessante. É de um outro livro da Amélia, que é esse aqui, ó. É Luz do Mundo, que também é do Divaldo, da Amélia. E aí eu achei muito interessante. Tem uma parte que ela fala assim: morte e vida. Morrer é começar a viver. E não raro viver é mergulhar nas sombras da morte. Havia um cadáver à sua espera e a vida chamava a ação. O corpo querido que fora progenie do seu corpo, agora em jornada de desagregação molecular, e aquele espírito igualmente amado que o convoca para a perene imortalidade. O mestre estugou o passo e fitou-o. O olhar transparente, desnudado o neófito, reconfortável. Um oceano de paz em duas bagas de visão clarificadora. No caso, ela está falando esse livro é a passagem de Jesus, né? Então, ela segue como se estivesse compartilhando os momentos com ele. E aí ela continua, né, dizendo que Jesus falou: deixai aos mortos, falou ele com nobre energia, o cuidado de enterrar os seus mortos. Começou a reflexionar enquanto o seguia. Muitos se afadigam pelas coisas mortas. Os corpos estão vibrando, mas são a morte, pois que passa. Carga para a marcha da evolução. Projetam sombra e ensejam luz enquanto avançavam. Depois, há tantos agregados às sombras, aos interesses escusos, que estes sepultem os mortos. Vivos para a verdade, mortos para a vida. Para viver, era necessário trocar a pesada canga da ambição e da limitação do corpo para fruir as legítimas aspirações do ser. E aí, um pouquinho para frente, ela continua falando assim, né? Aquele que toma da charrua, ele falou docemente, e olha para trás, não é digno do reino dos céus. O campo aí está eriçado de abrolhos e rico de dificuldades, esperando os instrumentos que lhe revolvam os impeços e os afastem. A terra dos corações se apresenta vencida pela erva daninha da má vontade e do pessimismo. O agricultor suca o solo e o deixa, fitá-lo-á mais tarde, infelicitado pela invasão de maior quantidade de plantas perniciosas. Os sucos ressecam ao sol ou se transformam em pântano sob chuva ao abandono. Tomar a charrua e avançar. Indecisão é insegurança. Medo significa ignorância. Timidez representa experiência em começo. Dubiedade traduz pusilanimidade. Decisão firme e marcha segura no bem é a manifestação de espírito que se encontrou a si mesmo e sabe o que deseja, como quer e para que quer. Não olha para trás. Então, por mais que a gente esteja naquele momento de tempestade, por mais que a gente esteja com o nosso barco ali no meio do turbulhão, a gente precisa entender que a decisão de seguir em frente, ela é única. Se em algum momento eu penso em seguir um caminho e eu paro, esse estacionamento é muito perigoso, porque o nosso afastamento ele já é cheio de medo, ele já é cheio de preguiça, como colocou a Claudine. Então, se eu paro por um momento e eu me questiono por que eu estou naquele caminho, mesmo que eu saiba, no fundo do meu coração, que é um caminho benéfico para mim, aquele momento de insegurança, aquele momento de indecisão é um erro tão grande quanto se eu estivesse voltando e indo lá para o início da minha jornada. Porque estacionar não é possível mais no momento que a gente está da trajetória terrena. A gente precisa entender que avançar com consciência, com clareza, com determinação e com confiança é o correto a se fazer. E a gente precisa se colocar nesse movimento, porque já está na hora, já está mais do que na hora, da gente conseguir trilhar o nosso caminho fazendo as passagens que Deus pede para a gente fazer. Tentando ter a coragem de ser guiado por Deus e por Jesus, de se colocar nesse movimento da vida e de não ter medo ou de ter vergonha que os outros nos olhem com espanto ou com
ou com, às vezes, não sei, dissimulação, ou como se a gente fosse uma coisa tão estranha que, ai, meu Deus do céu, olha só, é tão boba, acredita que Deus está em tudo. Às vezes a gente se sente assim, acuados, né, nesse movimento, porque olha a humanidade, né? Toda a humanidade está tão perdida. A gente tem a sorte de conviver com pessoas, tem, na verdade, né, a conexão de conviver com pessoas que estão nesse caminho conosco. Mas olha a quantidade de pessoas que estão perdidas dentro da nossa humanidade e que nos olham com espanto, porque nós acreditamos em um caminho que é diferente do delas. Mas a gente também não pode forçar que elas estejam nesse caminho conosco. Nos resta fazer igual Jesus, ser um guia e ser um modelo para as pessoas que estão ao nosso redor, porque somente através do exemplo de verdade e do verdadeiro sentimento de amor por Deus e de confiança nele, a gente consegue transformar e iluminar as pessoas que estão ao nosso redor. Acho que é isso, gente. Muito obrigada pela aula. Se alguém quiser comentar, fiquem à vontade. Eu só gostaria de falar para você, essa menina, que foi a primeira aula sua que eu assisti, né? E eu estou encantada. Sabe com o quê? Com a tua segurança. Meu Deus, me chama, sabe? Eu estou assim, firmeza no falar, a tua segurança, confiança. Nossa, parabéns. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, tá bom? Obrigada, Helena. Parabéns, Ju, a aula foi excelente. A Ju está aqui com a gente, né, dando aula, mas ela já participou muito tempo do grupo de jovens. Hoje, ela e o Jorge estão tocando o grupo do Seara. E a Ju faz palestras, eu já ouvi, realmente toca o coração, né? Que quando o palestrante fala com sentimento, ele toca o coração de quem ouve. Então, parabéns, que Deus te conserve nesse caminho, mesmo com tantas adversidades, a gente se achando tão estranho nesse mundo, mas é o único caminho, né? Que leva à verdadeira felicidade. É isso. Cadê o Jorge? Presente. Aqui. Que queres? Falta 5 minutos, a gente quer comentar alguma coisa? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não sei. A gente pode ir. Não. Ninguém mais? Acho que não. Pode Se quiser fazer, encerrar, tudo bem. pode fazer encerramento para nós? O que é que eu faço? Sim, É isso? Então sim. tá bom. Vamos fazer. Ok, vamos todos pensar em Jesus, vamos nos conectar a Ele, vamos criar uma corrente a partir dos fluidos emanados por Ele. Senhor Jesus, suplicamos a Ti, Senhor, a Tua misericórdia. Pedimos que nos conduza, Senhor, por este mundo de expiação e prova. Que possamos, Senhor, dar um passo na Tua direção e que a partir deste passo, que possamos confiar no Seu amor, na Sua misericórdia, na Sua bondade. Que possamos, Senhor, crer a partir do nosso primeiro movimento, porque sabemos que tudo está disponível para nós.
nada não está sendo nos negado e que depende de nós confiarmos, crermos e darmos o passo na tua direção, vivendo na prática os teus ensinamentos. Ajuda-nos então, Senhor, dai-nos coragem, firmeza, ampara-nos no momento de indecisão, de incerteza. Não nos deixe cair, guia-nos, Senhor. Agradecemos, Mestre, por toda a ajuda que nos concede, por não deixar que nada nos falte. Obrigado, Senhor, por toda a sua misericórdia, bondade, pelas suas bênçãos, pela sua graça. Obrigado a todos os irmãos espirituais que nos acompanham, que nos ajudam, que nos socorrem. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me tenham ofendido. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, e que assim seja. Obrigado, Jesus. Vamos todos em paz, permaneçam nessa vibração. Tudo de bom para vocês, tenham uma boa noite.